Isso é bom. O que é bom? Opa! Bom. Qualidade é o nosso negócio, rapaz. Leite brancão nele. Eu até te mandar a foto lá. Eu esqueci, joguei fora. Deixa eu mandar a foto do negócio. Ô, rapaz, O senhor sabe fazer queijo? ia fazer um marketing, pô. Professor? Oi? O senhor sabe fazer queijo? Aprendi ontem. De fazer Deve esse ter ficado uma doideira. delícia, hein, rapaz? Deve ter ficado bom. Rapaz, ficou bom, viu? Ficou bom. Não é por nada, não, viu? Ficou bom, cara. Só faltou a goiabada. É, ficou bom. Aqui, vai hoje aqui. Dá mais 2 minutinhos aí para a gente começar. Ou melhor, a gente já pode ir batendo um papinho aqui antes do pessoal, o restante do pessoal entrar aí, conforme a gente vai colocando aí. Pessoal, então, hoje eu falei para vocês que ia trazer algumas novidades com relação ao projeto de marketing, né? E eu estou amadurecendo a ideia ainda. Hoje eu fiz metade do projeto de pesquisa, da pesquisa lá de mercado, né? Vou terminar porque não deu tempo de fazer tudo que eu quero olhar depois que ela estiver pronta, todas as pesquisas que vocês me mandaram, ver algumas coisas lá que também dá para aproveitar, encaixar no meio lá e tal. Então, não deu tempo de terminar hoje. Achei que fosse rápido, mas está indo mais lento, vai ter que ser uma pesquisa mais elaborada, porque ela vai incluir pessoal do comércio, da indústria, dos alunos do terceiro ano. Então, eu já tinha uma semi-pronta, mas eu vou ter que fazer umas alterações em cima dela. Então, por isso que devo terminar amanhã, depois tal, eu já mando para vocês. Outra situação, eu falei para vocês também na segunda-feira que eu ia conversar com o Emerson, né, a respeito do projeto. E aí o Emerson trouxe uma situação interessante que nós vamos ter que pensar nessas questões aí. O Emerson, vou ser muito sincero com vocês, e transmitir aquilo que o Emerson me falou. Rogério, eu quero ver, lógico, ele como diretor, né, ele quer dar uma olhada antes nessa pesquisa, nesse formulário de pesquisa, então eu vou mandar para ele olhar isso antes, tá? Porque a preocupação dele, tá? Representa hoje vocês como alunos e também como, vamos dizer assim, entre aspas, um departamento de marketing da empresa, a gente precisa ter muita responsabilidade, principalmente porque a gente vai usar muito de internet. E aí, qual que é a preocupação do Emerson? Tá? E essa vai ser uma preocupação que a gente vai ter que ter. Instituição de ensino superior, às vezes você tem um aluno que teve problema com o professor, às vezes você tem aluno que teve problema com a instituição, aluno que saiu da instituição por algum motivo, tal. Então, isso é muito perigoso, que isso venha, por exemplo, fazer um marketing negativo, já que a intenção, depois eu vou falar para vocês qual que é, né, de fazer o projeto e tal, já que a intenção vai mexer diretamente com isso, tá? Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês, tá? Tudo que for passado para ser colocado ou no ar, ou esse tipo de coisa, não só com essa intenção, mas com a intenção, às vezes, até de evitar algumas coisas. Por exemplo, o grupo do Osmar aí, eles fizeram uma pesquisa externa, né, anteriormente, tal, que agora, por exemplo, a gente acaba queimando cartucho se for fazer a outra, né? Então, ou não também, tá? Ou não, às vezes pode até ter ajudado, tá? Mas o
o interessante é que se faça uma só, né? Porque às vezes a pessoa que respondeu para você vai chegar lá e às vezes vai falar, mas eu já respondi isso aqui, tá? Então, às vezes a gente pode até queimar cartucho à toa. Então, isso lá atrás já era uma preocupação minha. Falei, vamos trabalhar em conjunto, tá? Eu com vocês, tudo que for passado, a gente na sala de aula eu já fazia isso, mas a preocupação dele se torna até relevante, porque ele dirige uma instituição, essa instituição tem uma marca por trás, ela tem um outro dono, que não é ele, né? Então, e outra coisa, ele falou que tudo que é feito na internet é monitorado pela mantenedora. Então, isso é uma preocupação constante de que as coisas sejam feitas de forma clara, tal, e até eu não faria isso sem que tivesse o aval dele, né? Então, tudo que for feito, pessoal, fizemos lá um planejamento, nada vai ser feito assim, vamos, coloca lá. Não, vamos discutir primeiro, tá? Então, quando tiver esse planejamento pronto, vamos dar uma olhada, eu com vocês, não vamos abrir para outros grupos, porque a minha intenção, pessoal, é fazer uma gincana, tá? E o que é essa gincana? Vou fazer dos grupos uma competição entre os grupos. Nós temos como fazer isso hoje. Por quê? Qual que é a intenção nossa? É trabalhar a parte de internet, é trabalhar realmente a parte de Instagram, de Facebook, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente não tem esse canal hoje da forma que deveria ser. Tá? É um canal extremamente importante, até porque a gente não vai poder visitar as escolas, né? As escolas não estão tendo aula presencial, então não adianta visitar as escolas, a gente vai ter que pescar esses alunos aqui na rede, de alguma forma. Ou buscando, por exemplo, influencers, ou vocês mesmos usando de algum artifício para buscar essas pessoas, tal. Não sei de que forma pode ser dado incentivo ou não, tal. Então, eu queria que vocês sentassem como grupos, tá? E a gente vai montar esse planejamento. Eu já vou mostrar um planejamento que foi feito anteriormente, tá? Para que vocês tenham noção do que vai ser feito. Então, a minha intenção é que crie uma gincana para que o grupo ganhador não precisa fazer a minha prova, todos eles vão ficar com 10, tá? Não precisam fazer a minha prova. Dentro disso, pessoal, a minha intenção principal não é a gincana, tá? A gincana é um artifício para a gente poder fazer um trabalho mais legal, tal, até para poder criar uma competição saudável, gostoso, né? Essa competição, como é feito hoje na matéria do professor Edilberto, tal. Então, é criar uma gincana. E a premiação dessa gincana vai ser não fazer prova e ficar com 10. Só que a minha intenção melhor não é essa. A minha intenção é que vocês vivam todas as situações de marketing. Uma delas é essa hoje, que eu acabei me deparando, que às vezes você pensa numa coisa, mas a instituição está pensando em algo mais, ou está pensando em algo menos, tal. Então, esse tipo de situação acontece dentro do marketing, tá? Com as empresas. Então, é plenamente normal essa preocupação. Tudo que é feito, por exemplo, uma assessoria de marketing, quando eu presto uma assessoria, ele é levado, antes de ser colocado em prática, é levado ao conhecimento ou de um candidato a prefeito, ou é colocado em prática de uma empresa. A gente passa antes pela diretoria, a diretoria aprova para depois você colocar tal. Então, isso é normal, tá? É um procedimento normal. Então, pessoal, essa gincana, ela vai consistir no seguinte: do máximo de alunos ou clientes potenciais, aí, como eu estava olhando hoje um dos grupos para poder fazer o questionário de pesquisa, né? Se não me engano, foi no grupo do Vinícius Beto, aí, do Osmar, do William, de que colocaram lá qual ramo que você trabalha, se é instituição privada, se é instituição tal.
Então, são vários públicos que a gente vai trabalhar aí, tá? Então, maior número de pessoas, a intenção é fazer um grupo de Face, um grupo de Instagram, tá? Que traga o maior número de clientes em potenciais, tá? Para vocês vão criar isso, né, como se fosse um projeto próprio, não vai usar o da faculdade, tá? A gente vai criar como um projeto próprio. E aí, dentro desse projeto próprio, pessoal, que vai ser, provavelmente vai gerar algum grupo de discussão, alguma coisa desse tipo, eu queria um compromisso de vocês de que, por exemplo, se aparecer uma situação dessa, a gente vai lá, exclui a pessoa, tá? Para que não haja esse tipo de coisa aí. Hoje a gente está trabalhando como se fosse uma agência da faculdade. A gente não está trabalhando como aluno, tá? Eu sei que às vezes tem algum aluno que pode ter rusga passada com o professor, tal, ou com a própria direção, sei lá, tal. Mas a intenção hoje é que a gente faça, e se tiver isso, a gente precisa pensar como departamento de marketing da instituição Regis Tupi, tá? E departamento de marketing da instituição Regis Tupi, em cima de tudo, precisa respeitar a marca, precisa fazer com que essa marca cresça, e não o contrário, tá? Então, a intenção é fazer isso. É uma gincana onde vocês vão formar grupos, já tem os grupos, né, formados, vão formar, sei lá, um canal no Face, no Instagram, vocês vão ditar as regras aí, o que vocês vão fazer para puxar alunos, para puxar eventuais alunos para esses grupos, tá? Quem sabe até eu estou pensando aqui em incluir gestão de serviços juntos nessa questão da premiação, tá? Às vezes a gente pode fazer que a matéria que vocês têm mais dificuldade normalmente é gestão de serviços, a gente faz, por exemplo, o grupo ganhador não faz a prova de gestão de serviços, o segundo grupo que mais tiver pessoas não faz a prova de marketing, não assim por diante. Eu vou ainda bolar essa questão do prêmio, tá? E outra coisa, pessoal, a intenção disso aqui realmente não é a questão da prova. Então, eu já até pensei nisso, acho que vocês não fariam, mas é bom tocar nesse assunto. Por exemplo, eu vou sacanear, vou pedir para um monte de gente lá entrar, vou pagar um influencer para ir lá e entrar e pegar mais pessoal e tal. Isso não vai trazer resultado prático, porque o ideal nosso é justamente fazer com que vocês trabalhem na prática, tá? E isso não vai ter resultado prático nenhum. A gente vai perceber muito isso, por exemplo, na interação de vocês com os alunos, com os eventuais alunos, com os eventuais clientes, tá? E aí, provavelmente, isso vai vir à tona, ok? Quando você tem pessoas interessadas, você busca, por exemplo, pessoas interessadas, elas vão se manifestar de alguma forma, tal, e não ficarem caladas ali, não vai ter dúvida, não vai ter nada, tal. Então, a gente vai montar um relatório em cima disso. Beleza? Professor, Mas... Oi, pode falar. uma pergunta para você. Você falou sobre Face, Instagram, mas aí a gente teria que montar um perfil, lógico. E como que seria esse perfil? Poderia pôr imagem da faculdade? Eu não sei se pode trabalhar com uma imagem, ou como é que seria? É uma boa pergunta. Como eu falei para vocês, o Emerson perguntou hoje de que forma isso seria trabalhado. Então, como ele soltou essa dúvida, eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, vou lá conversar com ele, falar, o projeto é esse, a premiação é essa, tal. Então, foi bom você ter levantado, William, que eu já coloco isso em pauta, tá? Depois eu trago para vocês quais vão ser as regras, tudo certinho. Beleza? Tá certo, porque a gente já começaria a trabalhar no caso, né? Mas tranquilo, professor, a gente espera tirar as dúvidas com o árbitro lá. Sim, sim. Pessoal, tem alguém que tem alguma objeção em fazer esse trabalho? Fala para mim, eu não gostaria de fazer
eu acho interessante pelo fato de que, não ganhei nada, fiz tal, não ganhei nada. Não é questão disso. A questão é, por exemplo, todos os alunos que saíram da instituição e fizeram um projeto, foram legais, tal, fizeram projetos na época, não só da faculdade, né, como a gente tinha presencial antigamente, aí a gente conseguiu fazer de outras empresas, né, terceirizadas e tal. E hoje, muitos deles me agradecem nessa questão por terem ingressado. Aí eu tive 3 alunos que ingressaram no Cicobi, os caras vieram falar comigo, as meninas vieram falar comigo, falaram, pô, você tem grande parcela de participação nisso e tal. Então é legal porque vocês vivem exatamente. Tive outros alunos, por exemplo, tive quase nota máxima na parte de marketing no ENAD, que foi feito. Então, a gente tem muito retorno para vocês como profissionais, tá? Então, o ideal é que a gente faça, vamos pensar junto, porque eu acho que tem muita coisa legal para a gente poder explorar isso através dessa gincana, tá? Então, ela vai se dar em alguns aspectos, por exemplo, a primeira, nessa questão da pesquisa, após as férias, nós vamos para a execução desse projeto, tá? E, finalmente, lá no final, os alunos que não vierem ainda para esses grupos, a gente vai pensar na publicidade, nas campanhas que vão ser feitas para a faculdade, tá? Tanto na campanha de Instagram, tanto na campanha de folheto, tal. Então, a gente vai fazer um planejamento de marketing completo aqui, tá? Então, se alguém tiver alguma objeção, não quiser falar aqui, pode falar depois, tal, tá? Pode conversar comigo lá, que eu estou aberto. Então, se alguém não quiser fazer, não tem problema, vai fazer a prova normal, tal, sem a participação do projeto. É lógico que alguns dos grupos não vou deixar sem nada, por exemplo, ganha lá, por exemplo, 3 pontos de participação, 2, 3, 1 e tal. Então, vamos fazer um negocinho legal, bem estruturado, para que todo mundo saia feliz, mesmo que não ganhar, todo mundo fique contente com isso, tá? Como eu falei, não é a intenção principal a questão da nota. A questão da nota é simplesmente um retorno daquilo que é feito. Beleza? Então, hoje, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, para a gente já começar a pensar nisso, tá? Eu dei uma vasculhada. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma coisa aqui. Vou voltar aqui. Alguém levantou a mãozinha, alguma coisa aí? Pode falar. Eu. Oi, pode falar. Em relação às horas de estágio lá, que é uma preocupação minha, ficou definido que seria 50 mesmo? Ou houve alguma alteração? Não, foi definido 50 mesmo. Beleza. A Tarquis conversou comigo, 50 no projeto interno e 50 no projeto externo. Então, eu vou conversar ainda com ela também, foi bom também se levantar sobre isso, né? Se vão ser como os outros anos, um no primeiro semestre, outro no segundo. Então, eu volto a falar também sobre isso, também tiro essa dúvida e volto a falar com vocês. Beleza? Mas esse projeto tem essas horas, realmente. A gente já tinha acordado 50, mas como vai ser externo e interno e tal, então capaz da gente... Se tiver uma modificação, é para mais aí. Pode falar, Adriana. Mas você vai avisar ainda quando for começar essa gincana, né? Sim, com certeza. Tá. Eu queria dar início hoje, mas como tiver esses percalços aí, eu falei, vou pensar melhor, vou montar o projetinho melhor e aí mandar esse projeto igual para todos os grupos. Tá? Então, o importante não vai ser o grupo que tiver o maior número de seguidores, seria a maior interação. Se eu tiver condição de ver essa interação, é melhor. Para a gente é melhor. É o que vai efetivamente trazer o cliente. Na verdade, você participa de todos os grupos e aí... Sim. Né? A intenção essa essa. interação seria
troca de mensagem com os integrantes que poderia vir para a faculdade, troca de ideia, como que vai ser, como Não, que não. A análise dessa alteração, dessa interação, William, é feita através do próprio análise do Facebook e do Instagram. Eles dão lá como que foi interagido, então eles dão uma estatística. Quando você faz um negócio lá no Face, ele te dá 3 tipos de estatística. Uma, quantas pessoas entraram, quantas pessoas interagiram com você, quantas pessoas efetivamente, por exemplo, se a gente colocar lá no final do ano um negócio de inscrição, quantas as pessoas, por exemplo, entraram e não fizeram inscrição, você entendeu? Então, ele vai me dando essas estatísticas para a gente poder estar trabalhando, tá? Legal, então. Legal. Então tem que ser uma coisa bem bolada mesmo para poder atrair. Tem que ser uma coisa bem pensada, uma coisa que a gente vai fazer juntos. Aí eu vou dar opinião sem interferir no outro grupo. Tem que ser uma coisa que a pessoa olha lá e que dá vontade de entrar e entra. Sim, com certeza. Tá? Então, vamos trabalhando aos poucos aí. Eu vou montar esse projeto esse final de semana e na próxima aula de marketing aqui a gente já volta de pronto. Beleza? Já com a pesquisa externa. Depois eu já tenho aqui o modelo da interna, então só vou fazer as alterações também, tá? Para a gente não perder tempo, ok? Então vamos lá, galera. Eu trouxe para vocês hoje aqui, eu já tinha buscado essa aula anteriormente, já tinha apresentado para outros anos, que não foi aproveitado, né? Mas que hoje ela vai ser um pouquinho diferente, porque existe a questão do Covid, existe a questão do EAD e tal. Mas, para que vocês tenham uma ideia, o que seria um projeto de gestão de marketing? Não seria nem um projeto de marketing. Projeto de marketing, você tem lá como que você vai executar, vai ter um cronograma, vai ter quanto que você vai gastar para fazer, as ações de marketing. Então, isso aqui, na verdade, não é um projeto de marketing da Faculdade Sestupi. Ela é simplesmente o marketing educacional aplicado no Sestupi, tá? O que a gente poderia levar em consideração quando vai fazer um projeto de marketing e tal. Então, a gente vai pensar nisso aqui. Então, a primeira etapa, naturalmente, né, que a gente viu lá, é a questão do problema, definição do problema. Tá? Então, eu vou deixar também, pode ser de uma forma livre para vocês, tá? A definição desse problema. E o que é a definição desse problema? Lembra que eu falei que você pode atacar situações diferentes, né? Então, você tem problemas diferentes hoje no Sestupi. Problema do EAD, problema de não ter angariado alunos, você tem algumas situações aí que a gente vai falar sobre eles. Então, vocês vão levantar qual é o problema principal hoje do Sestupi, tá? Do Sestupi não, do Regis Tupi. Ou eu dou o problema para vocês e aí a gente vai trabalhar em cima deles todos os grupos juntos. Eu acho que é até mais interessante porque aí não vai haver aquela vantagem de por exemplo, às vezes você pega um problema mais fácil de ser resolvido, às vezes você pega um problema mais difícil, né, que você não vai conseguir ter retorno. Então, acho que eu vou dar um problema principal para vocês, um ou mais problemas, e a gente vai trabalhar isso. Acho que é a melhor forma, tá? Então, a primeira etapa é a definição desse problema. Então, o que você acha que deve ser melhorado na empresa para que seja medido, né, confirmado e aplicado aos objetos de marketing. Então, eu vou dar esse problema, já está definido assim. Eu vou dar esse problema para vocês. Tá? Então, eu já vou incluir lá no projeto de marketing o problema. Então, de acordo com os projetos de marketing, de gestão de ensino superior, tá? Então, eu falo de gestão de ensino superior, que eu já dei uma olhada em cima dos programas de gestão para as faculdades de ensino superior, não é específica do Sestupi aqui, ou da Regis Tupi, tá? Esses problemas foram levantados em cima de processos de gestão que já existem.
tá? Então, ó, eu tenho aqui alguns problemas que já são levantados inicialmente. Primeiro, a melhoria da marca Regis Tupi, tá? O que eu poderia fazer para a melhoria da marca Regis, tá? Então, eu vou incluir isso no nosso projeto de pesquisa, tá? Segundo problema, igualar o curso de administração ao de pedagogia. Vocês sabem que formou curso de pedagogia e não formou de administração. Apesar de que tem uma informação para passar para vocês, que todas as pesquisas que a gente fez até hoje, a maioria da intenção de se fazer os cursos é de administração. É sempre maior do que a da pedagogia. Só que quando a gente reverte isso no cenário do vestibular, as pessoas acabam prestando pela pedagogia. Ou pode ser no sentido de mais fácil arrumar emprego hoje de pedagogia, no setor da pedagogia, do que de administração. Então, eu também vou questionar isso no meu projeto de pesquisa, tá? Para que a gente tenha essa noção aqui, para que a gente possa trabalhar isso também, tá? Utilização das novas ferramentas de internet para divulgação, que é esse terceiro que eu falei para vocês, de que hoje é muito falho, tá? E ela precisa ser melhorada, ok? A gente conta com um certo obstáculo de que algumas coisas, por exemplo, eu não tenho como eu trabalhar com a ferramenta. É lógico que eu vou sugerir isso, tá? Mas eu não tenho como passar por cima, por exemplo, de um obstáculo que é o site da faculdade. O site da faculdade, vira e mexe, ele está desatualizado, tá? E ele não é feito pela Regis Tupi. Existe uma central que faz essas modificações. Então, pedido essas modificações para eles, e aí vem no tempo deles essa alteração, tá? Então, isso é um obstáculo a ser preenchido, então, isso é um dos problemas, tá? E eu acrescento mais ainda, porque isso aqui é de 2017, 2018, se não me engano, esse projeto aqui, tá? Que foi passado o ano passado para os alunos, que não havia o Covid ainda. Quando a gente começou o trabalho, não havia o Covid ainda, tá? E uma das coisas hoje que eu preciso enfrentar é a crise com relação ao Covid, tá? Nós tivemos uma debandada de alunos, nós temos uma dificuldade muito grande em conversar com esses alunos do terceiro ano aí que está vindo, do comércio, da indústria. Nós temos uma dificuldade muito grande em conversar com esses alunos, tá? Então, isso é um problema a ser resolvido, ok? Então, vamos lá, ó. Então, o que a instituição de ensino Regis Tupi, ela vende hoje, para vocês entenderem aonde que a gente pode estar errando, tá? E aonde que a gente pode trazer um retorno melhor para a empresa, tá? O que a instituição de ensino Sextupi, que no ano retrasado era Sextupi ainda, né? O que ela vende hoje? Desse panfleto, ó. Isso aqui é um panfleto que foi distribuído pela faculdade. O verso dele era a ficha de inscrição da faculdade, tá? Então, vestibular, primeiro aqui, ó, Faculdade Tupi Paulista, seu futuro pertinho de você. Seu futuro pertinho de você é um posicionamento de mercado da faculdade, tá? A distância das cidades aqui, ela é mais próxima, é mais fácil você o transporte coletivo para uma cidade mais próxima, tá? Principalmente para quem trabalha. Então, um dos posicionamentos de mercados importantes, tá? É isso aqui, ó, pertinho de você. Até eu estava vendo na atual da faculdade também utilizou-se alguma coisa próxima a isso, utilizando a localização como posicionamento de mercado, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, que sempre no meu slogan da faculdade, tá, ó, Faculdade Tupi Paulista, hoje é Regis Tupi Paulista, né?
seu futuro pertinho de você. Então, sempre no slogan da faculdade, você vai utilizar um dos posicionamentos de mercado ou vários, tá? Então, isso aqui foi uma das situações que a gente viu aqui, tá? Então, o que ele está vendendo hoje? Ele está vendendo administração e pedagogia, vestibular, né? 2017, administração e pedagogia. A gente só prova, tal, telefone, mensalidades mais baratas da região, que é o segundo posicionamento de mercado hoje, tá? A gente vai constatar se isso é realmente. Deixa eu ver aqui, quem que levantou a mão aí? Alguém? Pode falar. Oi, professor, sou eu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, O senhor já Karine. viu a Pode falar. atualização do Face e do Face não, do Instagram? Do Face eu não sei se atualizou, que páginas feitas com o mesmo e-mail tá sendo banidas por causa de fraude. Eu acredito que a gente vai ter um certo probleminha aí, porque o Instagram já colocou isso daí. As novas atualizações já não permite mais você fazer. Ele permite você fazer, mas te enche de questionário, então acaba você não fazendo. Entendeu? Então, pode dar a entender que essas páginas que a gente for fazer venham a ser bloqueadas. O senhor já viu isso? Pela utilização do mesmo e-mail, você diz? Eu não entendi bem ao certo como, né? Eles passaram, eles vão lá nos stories e avisou a atualização. Que a nova atualização do aplicativo impede que você faça um monte de páginas. Por quê? Tá tendo muita fraude. Pessoas usando o nome de, por exemplo, vamos dar o exemplo da faculdade. Nome da faculdade para se autobeneficiar, entendeu? Para vender cursos. Então, eu acho, assim, eu acredito que a gente vai ter um probleminha aí. Porque vai que a gente faz. Então. Não sei se teria, né? Mas vamos colocar isso no ar depois e vamos ver se a gente vai ter problema. Pelo seguinte, Karina, por exemplo, e-mail de contato, nós não vamos utilizar o mesmo, nós não vamos passar o da faculdade, nós vamos criar um nosso, para que você tenha o retorno, né? Para que um grupo não saiba o que o outro está fazendo também, né? Então, você vai ter um e-mail diferenciado. Você vai ter o outro grupo vai ter outro grupo vai ter outro. O nome, lógico, eu não posso chamar os três de Regis Tupi Paulista, né? Senão ele vai desencontrar as informações, vai virar um... Ah, tá, entendi. Então não é para a gente usar o nome da faculdade. A gente vai fazer uma faculdade nossa, sim, como se fosse nossa, como se fosse isso? uma faculdade de vocês. Entendi. Por exemplo, o nome ali vai ser do grupo de vocês, ele não vai ser Regis Tupi Instagram, por exemplo. Entendeu? Entendi. Vai porque se fosse o mesmo nome, a gente teria... Bem explicado. Ele tem que estar muito bem explicado lá, no sentido seguinte, ó, isso aqui é de um grupo de alunos que é um projeto onde a gente, de forma prática, a gente consegue fazer um projeto de marketing, tá? Então, explicar isso direitinho e tal. Entendi. Tá. Então, eu acredito que com isso, acho que não vai ter essa duplicidade aí, na verdade, de fazer isso. Tá? Tá bom. Mas então, se tivesse problema, depois a gente dá um jeito de resolver, e dá um jeito de fazer alguma coisa. Beleza? Entendi. Obrigado, professor. Oi, pode falar. O que grande pessoa já chegaram mais de 10 pessoas e perguntaram para mim, isso foi no ano passado, por que a faculdade Regis de Tupi Paulista bate diferença de 300, 400 reais de Dracena? Porque o ensino é diferente e a gente fica... Não. A gente fica sem falar. Não, é o seguinte, foi até bom também se tocar nesse assunto. Por que essa diferença? Até teve um ano que eles tentaram igualar. Tá? Acontece que o posicionamento de mercado da faculdade Regis Tupi
ela é diferente do posicionamento de mercado da Faculdade Regis Dracena. Tá? Então, consequentemente, o público da Faculdade Regis Tupi, ele está aqui por um posicionamento que é preço e localização. Eu acredito que 90%, se não 100% de vocês que entraram na faculdade, entraram ou porque ele é mais barato, ou porque a localização ajudava vocês a fazer. Concorda comigo? Tem alguém que não entrou por causa disso? Pode ser que alguém tenha entrado no sentido de que, não, eu preciso fazer um curso superior, por causa do meu emprego, tal, alguma coisa assim. Mas a maioria, a grande maioria, veio por causa disso, ou localização, ou o preço. Tá? Então, esse é o posicionamento da Faculdade Tupi. O posicionamento da Faculdade de Dracena, inclusive, eles já tentaram igualar esse valor, e o que aconteceu? Não trouxe um aluno a mais, ou por causa da localização, ou por causa do preço. Então, eles só perderam rentabilidade. Por quê? O posicionamento da Faculdade de Dracena, ela é status, ela compete diretamente com a FAI de Adamantina. O cara que entra hoje na Regis de Dracena, tá? No curso que é compatível, tá? Ele não quer pagar mais barato, ele está buscando status, ele está buscando estar perto de barzinho transado ali na região, tá? Então, o posicionamento é diferente. Então, não adianta eles cobrarem, por exemplo, 300, sendo que a FAI cobra 600 e eles cobrarem 300 lá, tá? Eles só perdem rentabilidade. O que um dos caras lá de Dracena falou para mim na época, e eu já sabia disso, tá? De que não trouxe nenhum aluno a mais, de que a questão de ter diminuído o valor continuou o mesmo número de alunos, tá? Que eles tinham em média o mesmo número de alunos, tá? Continua na mesma. Então, não adianta para eles reduzirem no valor que a gente tem aqui. E outra, vale mais a pena você ter duas instituições com um posicionamento diferente, porque, por exemplo, quem faz Cestupi vem por causa de preço, então não conseguiria fazer lá. Quem faz Regis Dracena está indo lá por causa de barzinho, está indo lá por causa de... Mas qualidade de ensino são praticamente os mesmos professores. Tá? De administração são praticamente os mesmos. E pedagogia nós não temos lá na Regis Dracena. Tá? Temos na Fundec. Ok? Então, na questão disso aí, pessoal, é a questão do posicionamento de mercado. Isso já foi alertado para eles quando eles tentaram igualar o valor. A gente, através dos projetos que a gente vinha fazendo de marketing, a gente alertou para eles, tá? E aí, assim como nós alertamos de que a mensalidade em Tupi não poderia passar hoje de R$350, porque nós teríamos um público com renda diferente. Tá? Então, só para vocês entenderem aí por que uma custa isso, os professores são os mesmos. Ok? Então, há uma diferenciação. Lá paga-se um pouco melhor, por exemplo, para o professor, mas os professores dão aula aqui, a maioria deles. Ok? Beleza? Ô, Rogério. Oi, pode falar, mano. Uma dúvida, cara. Eu acho que a questão do nome Cestupi precisava ser totalmente desassociado da instituição aqui Tupi Paulista. Porque, Esse, assim, na verdade, foi o primeiro ano, né, da instituição Cestupi ter sido excluído, né? Na verdade, foi colocado o ano passado como Regis, né? Então, agora a gente tem que trabalhar Regis mesmo, senão não tem a dúvida. Então, por isso que uma das... ainda não sabe que aqui é Regis. Pelo menos com algumas pessoas que eu converso, né? E eles entendem que não é a mesma faculdade. Eu acho que talvez aí há uma grande oportunidade, né? Sim, mas o problema inicial lá que eu apresentei para vocês é justamente esse, trabalhar a marca. Aqui, ó, melhoria da marca, na época era Cestupi, hoje melhoria da marca Regis. Tá? Então, isso continua sendo um problema para a gente a ser trabalhado aí.
essa questão da Regis Tupi. Você tem razão, isso aí é uma coisa que a gente precisa colocar no projeto. Ó. Qual que é o retorno que isso vai ter, né? Da marca para a marca Regis. Então, Beleza? professor, eu não sei se mudaram. Antes da pandemia, se você andava pela faculdade, era tudo Sextupi. Os adesivos ainda se torna. Isso Sim. daí, não sei se mudaram hoje, né? Porque faz tempo que eu não vou na faculdade. Hoje, se entrar uma pessoa de fora lá, vai ficar meio, ué, lá fora é Regis, aqui dentro é Sextupi? Não, mas acho que foi mudado. Foi tudo mudado já. Inclusive inclusive o luminoso. Hoje está tudo Regis. A única coisa que acho que não foi mudado, que está Sextupi ainda, é aquele outdoor que está lá na frente, né? Um outdoorzinho pequenininho lá, né? Que é da época do Piotini ainda. Aquilo lá precisa ser mudado. Beleza? Então, ó. Então vamos dar Não, o outdoor já mudou, professor. Oi? O outdoor mudou, parece, lá. Da entrada. Ah, não sei se mudou, não. Só se mudaram esse tempo agora. Tá? Mudou. Não Pelo que eu lembro, vi não. lá, mudou. Qualquer hora eu vou passar lá e vou dar uma olhada. Qualquer coisa a gente inclui também para colocar. Tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar prosseguimento. Então, isso aqui é o que é vendido hoje, ó. É o que é vendido hoje, tá? Estrutura, quando a gente fala lá no verso aqui, tá todas as salas climatizadas, tal, né? Como se isso fosse um diferencial competitivo. Lógico que isso ajuda, mas não é um diferencial competitivo. Hoje todas as outras têm, tá? Então, o que a instituição de ensino vende hoje? Ó? O que ela vende hoje? Ó? Então, ó, 95% das instituições de ensino, principalmente as de ensino superior, tá? Estão vendendo características ao anunciarem sua estrutura. O nível acadêmico, que a gente fala lá, que é nota 4 no ENAD e tal, né? De seus docentes, o nível dos professores, tem mestrado e doutorado, né? Com não sei quantos por cento de mestrado e doutorado. E as parcerias, que na verdade está aqui, ó, seria as parcerias, seria a Regis aqui na época, né? Tal, com programas de descontos especiais. Então, é o que a instituição de ensino superior, elas vendem hoje, tá? Então, beleza. Pode ser uma coisa legal? Até poderia, tá? E não estão vendendo os resultados conquistados pelos clientes que as contratam. Então, é muito importante trazer à tona alguns ex-alunos que estão colocados no mercado de trabalho. Você tem vários, tá? Até do conhecimento de vocês mesmo deve ter. Eu sei de alguns, depois, se alguém quiser, tal, eu sei de alguns que podem até falarem a respeito, tal. Então, tenho 3 ex-alunos colocados no Cicobi, tenho na BC Rede, tem Benevaldo está aí como Leites Brancão, mas é uma instituição também, né? Não sei se tem alunos lá, hoje colocados, tal. Mas a gente precisa trabalhar isso, tá? As pessoas que compram hoje, elas querem saber de resultados. E eu acho que até isso está vinculado a essa questão das pessoas, na última hora, escolherem pedagogia e não administração. Tá? Por quê? Porque hoje sai da pedagogia, hoje praticamente existe emprego aberto para todo mundo. Tá? Existe uma deficiência de professores primários e secundários, existe uma deficiência muito grande. Tá? Então, talvez seja por isso, tal, vamos tentar trabalhar isso na pesquisa para que tire essa dúvida nossa. Tá? Isso é importante, pessoal. Eu não posso, eu não posso chegar a essa conclusão. Ó. Lembra que a gente foi feito isso nas aulas aí? Eu não estou chegando a essa conclusão. Eu estou dizendo que eu vou colocar no meu projeto de pesquisa para que seja avaliado se realmente é isso. Tá? Então, é assim que se trabalha o marketing. Olha, surgiu uma dúvida, vamos colocar lá. Então, ainda existe resistência no comando das instituições de ensino
em adotar um posicionamento de discurso e prática de excelência empresarial. O que é excelência empresarial? O que ela vende hoje, a faculdade de Sexto Quinto, ou faculdade de Regis? O que ela vende hoje? Ela vende para você arrumar um emprego melhor. Ela vende que você saia da faculdade e vá para o mercado de trabalho. Eu bato muito em cima disso, pessoal, de que tem gente que sai da faculdade aqui com diploma na mão e continua sendo caixa de supermercado, continua trabalhando naquilo, só que não manda um currículo, quando você quer arrumar emprego na área, você precisa sujeitar, até eu já fiz isso, você precisa se sujeitar a fazer um estágio de graça, a entrar no mercado, fazer qualquer coisa para entrar no mercado. E aí você vai crescendo ao longo desse tempo. Professor, Oi? sabe o que acaba acontecendo aí que eu vejo? Que tem uns par de amigos meus que é formado em advogado, puxa, ficando junto comigo, formado administrador, contáveis, que acaba acostumando com o salário e acaba complementando aquele salário para poder pagar carro, para poder pagar a conta. Sendo que hoje, se você começar, você tem que começar de baixo, você vai começar ganhando pouco. E eles não aceitam isso. Por isso que vai morrer puxando cana, conforme a lei. Por exemplo, se você está dentro de uma empresa, beleza, você não precisa sair dessa empresa, tá? Você começa a criar condições de você subir dentro dessa empresa. Por exemplo, mais estudos, você vai demonstrar que você, automaticamente, quando você adquire maior nível, né, cultural, de ensino e tal, o que vai acontecer? Se você começa a demonstrar mais capacidade do que determinadas pessoas que estão em determinados cargos, tá? E, às vezes, você sobe dentro dessas empresas. Aconteceu comigo isso, tá? De ter começado a dar aula, ter começado a fazer o mestrado, e aí ser chamado, porque estava me destacando na questão do mestrado, ser chamado para dar aula na Unimar, lá em Marília. Tá? Fiquei um ano dando aula lá, tal. Depois eu terminei o mestrado, eu vim para cá. Vocês entenderam? Então, às vezes, você é colocado dentro dessas coisas porque vocês buscam determinadas coisas. Tá? Então, colocar o diploma na gaveta não é a melhor prática. Coloca lá, vai, distribui currículo e tal, se não for alguma coisa que te interessa, não vai na entrevista, entendeu? Vai na outra, esse aqui, o salário é bom, vou lá na entrevista para ver qual que é. Professor, tá? Oi? Quando o senhor fala excelência empresarial, a faculdade busca na questão de administração para que os futuros administradores tenham a possibilidade de um emprego melhor. Eu vejo da seguinte forma, eu vejo que, por parte da faculdade, ela tem uma condição de fazer um feedback, porque, assim, com grandes empresas que hoje têm atuado nas regiões, e demonstrar também os profissionais que estão se formando, e, assim, estreitar um pouco, para facilitar para o aluno que está se formando. E aí sim, a questão assim, de crescimento dentro da empresa, isso é mérito de cada um. Isso não resta dúvida. Claro. Né? Mas eu digo assim, cria-se uma expectativa para o aluno que está saindo no colegial, mas aquela faculdade ela é diferente, aquela faculdade ela tem, digamos assim, uma dinâmica onde te coloca um passo na frente no mercado, com algumas parceiras. Sim, então, assim, de repente, é uma coisa de se pensar para a faculdade, que eu vejo que pode trazer um benefício muito grande, olhando aluno para a faculdade. Né? Às vezes você também precisa, aproveitar oportunidades, tá? O aluno, quando sai da faculdade, ele precisa aproveitar oportunidades. Eu posso falar de coração aberto. Alguém do pessoal que apresentou o trabalho, por exemplo, da Cacretupi, foi falar com vocês a respeito de emprego? Não. O projeto do supermercado São João que foi apresentado junto com vocês, tá? Os caras quiseram comprar esse projeto.
ninguém foi lá, falei para as meninas, falei, vai lá, pô, tinha uma precisando de emprego, tal, não sei o quê. Falei, vai lá, se apresenta, né? Vocês precisam dar a cara a tapa também. Por exemplo, ninguém vai bater na porta para pedir currículo, né? Preciso demonstrar aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, eu preciso ir numa entrevista de emprego já preparado, o que é aquela empresa, tal. Então, eu vejo isso também, o Genevaldo, de que muitas das pessoas que... O aluno que se forma, qual que é o padrão do aluno que se forma? Ele se forma, alguns, a gente vê que já vai para o mercado de trabalho logo de cara, tá? Porque são pessoas altamente capacitadas. Outras, só um minutinho, William, Karina, só um minutinho, deixa eu só concluir meu raciocínio aqui. Outras pessoas demoram um pouco mais para ver que elas têm um diploma na mão. Pô, eu posso prestar um concurso com isso aqui, tá? E eu posso mudar de vida. E tem outras que vão continuar nas empresas ali, que estão sentadas em berço esplêndido, vão continuar nas empresas o resto da vida, tá? Ganhando aquele salário e tal. Não vão buscar, por exemplo, uma qualificação de uma pós. O diploma não quer dizer nada. O diploma, se ele não vier junto com uma pós, se ele não vier junto com o inglês, tem gente que vem me perguntar o que eu faço o ano que vem. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos, vai fazer inglês, que isso hoje é uma coisa que é primordial. Tem condições de fazer uma pós em inglês? Vai fazer uma pós em inglês. Eu vou fazer pós, depois eu vou fazer inglês. Não importa a ordem, mas façam isso. Você entendeu? Então, vão buscar qualificação profissional para que vocês comecem a passar na frente das outras pessoas. Tá? Então, é assim que a gente faz. Eu tirei professores de administração, eu tirei do curso, entendeu? Foi dado aulas a mais para mim. Por quê? Porque tem mestrado. Tenho certeza que, por exemplo, se o Zezé bater o pé lá, vão dar mais aulas para o Zezé, porque ele tem doutorado. Vocês entenderam? Então, buscar qualificação profissional é um dos fatores que se torna extremamente importante. O que eu não posso, pessoal, pegar esse diploma, colocar na gaveta e achar que o pessoal vai vir me dar emprego, porque não vai. Tá? Pode falar quem tinha levantado a mão aí, o William ou a Karina? Pode falar. Professor, deixa eu falar uma situação assim que eu não sei se existe na faculdade. Se existir, o senhor me corrige, por gentileza. Que é assim, eu pelo menos percebo que, referente a vagas de estágio, a faculdade ela trabalha bem isso. Coloca no grupo, a gente vai pelo CIE, legal. Depois que se forma, a faculdade ela não tem um banco de vagas. Entendeu? Ela não tem como é que fala? Mas isso aí é você que tem que ir atrás. Isso ficaria legal se a gente tivesse em uma grande cidade, né? Você pega o seu diploma, seu currículo, você acabou de se formar e vai atrás de agências de emprego. Funciona. Mas eu acredito que no interior, professor, eu fico vendo de onde eu trabalho as pessoas pedindo emprego. Ela vem de shortinho, com a polpinha da bunda aparecendo, isso é verdade. 1h da tarde. Então, assim, não tem um pingo de noção do que é procurar emprego. E não é só isso, Karina, que sirva para todos vocês, tá? Tem muita gente que vai para uma entrevista de emprego sem ao menos, não falo, isso aí é um fator que é uma coisa que deveria se tomar cuidado com isso, né? Acho que todo mundo aqui já no 4º ano, acho que vocês têm uma maturidade muito grande já para não ir para uma entrevista de emprego desse jeito, né? Mas, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, entra lá e dá uma olhada o que aquela empresa faz, quais são os produtos que ela vende. Você entendeu? Você se antecipa, é o que a gente fala de proatividade, não de reatividade. Se você for numa entrevista de emprego e você não sabe nada, o cara vai te perguntar e você vai responder em cima daquilo, você está sendo reativo.
É justamente isso que as pessoas não querem, tá? E se vocês não sabem como que funciona o departamento de RH, é justamente isso que as pessoas não querem. Elas querem pessoas que, por exemplo, falam, não, eu vou procurar qualificação, mais qualificação, à medida que eu estiver fazendo aqui na empresa, eu sei que essa empresa vende isso, onde que eu posso ajudar, você entendeu? Então, ela se prepara, ela vai já mais preparada para uma entrevista de emprego. Com isso, você pode ter certeza, você já passou na frente de um monte de gente, Sim. né? Não sei aí, por exemplo, se o Venevaldo, ele mesmo entrevista, alguma coisa assim. Mas, quando eu estava na associação comercial, eu quis dar emprego. Gente, acho que passaram pela associação comercial cerca de 15, 20 pessoas. Para a gente tirar 2, é muito pouco. Sim. Você entendeu? Que tinha esse perfil básico de chegar lá e falar, não, olha, eu quero esse emprego por causa disso. A gente chegava lá, sentava, ficava olhando para minha cara, tal. Pô, e aí você quer ser contratado? Não vai. Né? Eu brinco, eu estava até brincando hoje aqui, eu acho que eu vou fazer um esquema desse com o 3º ano, né, de mexer um pouco com o brio deles, montar também uma gincana, mas não nesse sentido de marketing aqui, mas mexer um pouco com o brio deles para ver se eles acordam, porque ninguém fala nada, você entendeu? Você entra na sala, você fala 1h30, corrido, tem que ter 2 garrafinhas d'água aqui. Verdade. Né? Aí você Porque indicaria essas pessoas para alguém? Jamais. Não, nunca no Brasil. Então, porque funciona assim, da questão de vaga da faculdade, depois que você sai dela, né? Parece que cortou o umbigo, vamos falar assim. Né? Exatamente. Você não tem aquela volta, você fala, será que tem uma vaga? Como é que está o banco de vagas de vocês aí? Não tem isso. A gente tem, sim. Isso é muito legal. O CIEE durante os nossos estudos, né, que são estágio. Mas depois que a gente se forma, não tem. Eu não sei se é porque Mas a vamos cidade é trabalhar pequena. isso, Karina. No projeto, aí no final, você vai apresentar uma série de sugestões. E isso pode ser uma delas. Sim, igual, por exemplo, não só a vestimenta, mas ter noção do horário que você vai entregar um currículo. As pessoas não têm noção. Não tem. O Osmar pode me corrigir se eu estiver errada. Mas se você vai numa empresa, numa agência de emprego, você não precisa nem na empresa, na agência de empregos, depois do meio-dia ou depois das 10 horas da manhã, os caras nem olham seu currículo. E ainda tem gente que chega lá com aquela puta cara de sono, bocejando. Sim, às vezes até o cabelo enrolado sem pentear, só na presilha. Olha, professor, eu não dou conta não, hein? Dou conta não. Então, mas é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. E principalmente, Karina, às vezes você entra numa empresa e você não permanece porque tudo gira em cima da proatividade, tudo gira em cima daquilo que você faz antecipado pela empresa. Você não pode esperar que a empresa faça por você. Você entendeu? Eu preciso ver aonde que eu vou ser o diferencial naquela empresa. E aí, a empresa começa a depender de você, tá? E aí você tem como começar a subir dentro dessa empresa, tal. Eu saí de São Paulo, vim por causa de ter... meu pai ter ficado doente, vim para ajudar, né? Porque tinha um hotel aqui e tal. Vim para ajudar nessa questão familiar. Mas eu comecei como estagiário dentro de uma empresa lá em São Paulo, e eu saí como diretor de arte de lá. Você entendeu? Eu fui subindo. Sim. Por quê? Eu comprei meu computador na época que não tinha ainda, estava começando a questão de computador, eu fui lá, comprei meu computador, comecei a implantar os projetos dentro da empresa no meu computador, então eu tornei a empresa muito dependente de mim. Sim. E aí eu fiquei 13 anos nessa empresa. O Osmar também pode saber que é dessa forma que ele funciona, assim, entendeu? Você vai tornando a empresa dependente de você, através dos projetos que você apresenta, através daquilo que você faz dentro da empresa. Agora entrar lá, ficar esperando só o salarinho no final do mês que vem estão trocando você, pô.
né? Com certeza, Sendo professor. É assim que funciona. Com certeza. Quem que levantou? A Adriana? Levantou a mão? Eu. Ô, Rogério, esse trabalho tem o objetivo, assim, de chamar alunos para a faculdade, né? De despertar Não é. para o ano que Despertar, na vem. verdade, o interesse, né? Não Isso. é sendo um bom, por exemplo, fechar, né? Fechar vestibular com um aluno e tal. Sim, sim, despertar o Fazer interesse interesse. de pelo Sim. menos conhecer, de saber. E tipo assim, o objetivo, eles colocam, tem a página deles, eles colocam no jornal que tal aluno passou na faculdade tal, que tal aluno, os cursinhos, fez o cursinho, tal aluno, usa a imagem do aluno, passou em tal lugar, então aquela escola é boa, passou na federal, passou no tal. Mas é exatamente isso. O próximo slide aqui vai falar sobre isso. Então, mas aí, tipo assim, tem muito aluno que formou em Tupi que é alguém na vida, tipo assim, e não poderia usar? Tem cara em diretoria de usina, tem cara, sabe? Eu tenho vários aí que se formaram, que hoje estão numa condição alta dentro de algumas empresas aí. Então, tipo Tá? assim, Tem gerente de ABC Rede, tá? tem Sim, mas a intenção é justamente essa, é trabalhar isso. gerente de Às vezes a gente está, supermercado. sim, às vezes a gente está trabalhando, Tipo, tenho aqui, na nossa sala mesmo, que nós que temos mais idade, a gente já tem cargos também. E eu fui sim, fazer aqui em Tupi, o Venevaldo, tem várias, sim. né? Vocês já são diferentes, vocês estão buscando qualificação profissional para dentro da área que vocês já estão, que é para vocês terem um conhecimento a mais daquilo que vocês têm ainda, né? Mas eu falo assim, Já é uma situação diferente. Quem está vindo para o mercado de trabalho, né? Mas pode servir de exemplo, porque assim, a gente poderia ter procurado outra, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Inclusive, usar, talvez, a imagem de vocês também, tá? Que já estão colocados, empregos, Então. tal, olha, uma qualificação profissional. Dá outras ideias, Adriana, a faculdade não é só para você arrumar emprego. A faculdade é para você subir dentro de onde você está também. Sim, exatamente. Ou abrir seu próprio negócio. Ou para se manter. Sim, abrir o próprio negócio, exatamente, Karine. Exatamente. Nós estamos dando ferramentas para que vocês trabalhem isso. Entendeu? Eu Só mesmo que vou o que voltar não com meu pode... sushi com Deus, com fé em Deus, em nome de Jesus, ano que vem. Volto. Isso, e já vai vir com a diferenciação, no sentido de, Sim. olha, o que eu vou fazer para agregar valor no meu produto, o que eu vou fazer de diferencial para minha concorrência. Já vai vir com outra. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Acho que o Osmar queria falar, professor. Oi, pode falar, Osmar. Osmar? Você demorou, professor, para atender, ele ficou com vergonha. Coitadinho, Não, na é que eu realidade... tive que pegar água. Ele é um cara novo no mercado, ele ficou tímido. Na verdade, assim, o que a Karina comentou é assim, eu via muito isso na Procter. Ela ia no último ano e recrutava algumas pessoas já, né? Então ela ia lá no último ano de engenharia, aí via, ela já recrutava, sei lá, os professores davam umas dicas dos melhores alunos, aí ela trazia 10 e desses 10, 5 ela pegava. O que eu acho que acontece muito aqui na região é que o mercado de trabalho ele é tão escasso e pequeno que não permite muito esse cenário aí que ocorre, sei lá, nas faculdades de São Paulo, Campinas, cidades maiores. Né? Eu acho que um pouco também, Osmar, eu acho um pouco também aquilo que eu estava falando para você, de que vocês têm uma ferramenta a mais hoje, que é o que vocês aprenderam na faculdade. Por exemplo, eu não vejo, às vezes, você está dentro de uma empresa, você já está dentro de uma empresa, e por que não propor, por exemplo, para aquela empresa,
fala, vamos desenvolver junto um trabalho de marketing aqui dentro, tal, não sei o quê, ou de outras, de RH, daquilo que vocês mais gostam, né? Que vocês estão dentro da empresa. Vamos testar, vamos desenvolver. Se você tiver uma abertura com o chefe lá, vamos tentar fazer isso. Olha, eu vi. Ou então dar ideias. Olha, eu vi na minha aula de marketing isso. O que você acha da gente implementar? Sabe, vocês começarem a subir dentro da empresa que vocês estão. Existe uma carência? Sim, existe uma carência para você falar assim, ó, vou trabalhar com marketing. Ó, beleza, vai lá, oferece. Não vai conseguir, tá? Eu teria que entrar dentro de uma empresa, propor algumas ações de marketing, ou então fazer uma assessoria de marketing para prestar serviço disso, tá? Seria legal. Aí, beleza. Aí você consegue entrar no mercado. Você fala assim, mas isso não é possível. Como não? Eu entrei dessa forma e saí de outra forma. Eu entrei como estagiário e saí como diretor. Por quê? Porque eu fui lá, comprei o computador, implementei determinadas coisas lá dentro e tal, não sei o quê. Fiz tudo que eu queria fazer. Você entendeu? Subi de cargo. Na época, 12 pessoas foram mandadas embora, porque o projeto meu, que eu coloquei dentro da empresa, eu falei para o pessoal, ó, nós estamos mudando a estrutura na época era a estrutura de planejamento das ações da empresa, né? Quando começou essa história de computador e tal, e foi tudo informatizado e tal, eu falei, gente, vocês querem aprender? Porque eu acho que vai caminhar para esse lado. Aí os 11, não, nada, vai nada, isso aí vai demorar tempo ainda e tal. De um ano para o outro, isso virou de uma hora para outra e essas pessoas foram todas mandadas embora. Entendeu? Então ficaram com 2 só, eram 13, ficaram com 2 nessa área que eu estava. Então, para vocês terem uma ideia, como que isso pode funcionar dentro da empresa. Agora, ficar lá trabalhando, tal, não sei o quê, ficar lá, vou cumprir meu horário, vou entrar às 8, sair às 6, e sair para almoçar, eu entro, né, pensando que na hora que eu vou almoçar. E aí eu volto do trabalho meio desanimado, pensando que eu vou sair às 6. Né? Isso aí não funciona. Vocês vão me desculpar, mas isso aí não funciona. Tá? Então, quem está pensando nisso dentro das empresas, esquece. Tá? Esquece. Você tem que mostrar, você tem que ser o diferencial dentro da empresa. Senão você vai ser mandado embora mesmo. Qualquer pessoa que apareça com alguma coisa a mais ali, com algum projeto a mais, você vai ser mandado embora. Né? Então, é muito complicado, mas às vezes, pessoal, eu vejo por outro lado também, tá? Se existem poucas empresas que estão dando, por exemplo, na área de marketing, existem super poucas, tá? Por que não oferecer o currículo da área de marketing lá nessas empresas? Vocês entenderam? É abrir a mente um pouquinho das pessoas aqui. Vamos começar a implantar. Hoje a visão é totalmente diferente. Hoje, por exemplo, eu tenho dentro de uma empresa aqui, que é uma das maiores de Tupi, uma pessoa desqualificada na área de marketing. Nunca passou por um curso de marketing. Não vou citar nome, é lógico, mas é uma pessoa que nunca esteve na área de marketing. Supermercados de Tupi, tá? São João, Troiano, nenhum hoje tem uma pessoa especializada em marketing, tá? Então, dá cara para bater, gente. Vai lá, conversa com o dono, fala, ó, estou me formando em marketing, queria começar um projeto, o que vocês acham? Tá, lógico, você vai ter 10 não, 20 não, mas eu tentei, você entendeu? É assim que funciona. O mercado é assim. Eu preciso construir uma coisa para mim, eu preciso construir espaço para eu atuar, tá? Dentro das coisas aí. Ok? Hoje, por exemplo, chove emprego. Se precisasse de um emprego aqui, ali e tal, não sei o quê, é que eu não vou para empresas ainda. Eu parei um pouco dessa questão de assessoria de marketing, porque tiveram outros caminhos, eu fui fazer o mestrado e tal, não sei o quê, mas era uma coisa que tinha muito campo para crescer. Assessoria de marketing tinha muito campo. Vocês vão sair daqui sabendo fazer tudo que eu sei.
tá? Lógico, alguns mais, alguns menos, mas vocês vão sair daqui sabendo praticamente tudo que eu sei, tudo que eu aprendi até hoje na minha área, eu estou passando para vocês, tá? Então vão sair sabendo fazer um projeto de marketing, sabendo isso aqui. Monta lá a empresinha, nem que não der certo, monta lá a empresinha de assessoria de marketing e tal, tenta buscar, cobra baratinho no começo lá para ver o retorno disso e tal, tá? Não só na minha área, estou falando nas várias áreas aí, nas áreas que vocês mais gostam. Por exemplo, Tupi não tem uma agência de empregos, Tupi não tem assessoria de marketing, Tupi não tem pessoas qualificadas para fazer pesquisa de mercado, uma empresa que faça pesquisa de mercado, não tem. Isso estou falando próximo da minha área, tá? Não estou falando de outras áreas. Vocês entenderam? Então, existe campo? Existe. O que eu não posso é colocar esse currículo dentro da gaveta e ficar esperando. Isso não vai virar nada. Beleza? Beleza, Mais alguém professor. aí quer falar alguma coisa? Podemos dar continuidade aqui? Eu vou só terminar esse assunto aqui, depois a gente vai voltar nele na próxima aula também, tá? Então, ó, conforme a Adriana falou aí, ó, tratar o aluno efetivamente como cliente, cuidar do negócio de ensino, parece muito capitalista, ou seja, tudo aquilo que a faculdade oferece hoje naquele panfleto, ele parece capitalista demais. Você não motiva o eventual cliente a vir para a sua empresa. Porque ela está simplesmente, ó, se eu olhar esse panfleto aqui, ela está simplesmente vendendo ela. Tá? Ó, só fala dela, ó. Tupi, seu futuro pertinho de você, tudo bem, o posicionamento está aqui e tal, mas só fala dela, ó, que ela oferece, né? Que ela oferece, agende sua própria. Então, são coisas só do interesse, a não ser, por exemplo, mensalidades mais baratas, mas aí você precisa primeiro criar um interesse, para depois você for analisar a mensalidade, né? Então, eu preciso, dentro disso aqui, conversar melhor as necessidades e desejos do meu cliente que quer vir fazer a faculdade, né? Por que vocês estão fazendo faculdade? Porque lá na frente eu quero um emprego melhor, né? Por que eu estou fazendo faculdade? Porque eu quero subir dentro do meu cargo. Porque eu quero, que nem a Karina falou aí, abrir a minha empresa, eu quero ter um melhor conhecimento para reabrir a minha empresa, né? Então, ninguém está interessado aqui, se você está vendendo, por exemplo, administração ou pedagogia, ela quer que você apresente para ela, principalmente agora na questão do Covid, ela quer que você apresente para ela uma solução para que você não caia mais nessa. Né? Amanhã vem uma outra epidemia, você está ferrado, você vai ficar dentro de casa de novo, você está ferrado de novo. Né? Então, ela quer ver alguma coisa que solucione as necessidades e desejos dela hoje. Tá? E o que todo mundo quer mais hoje? É ganhar mais, é subir dentro da sua empresa que você está trabalhando. Tá? Mas o que você fez efetivamente dentro da empresa que você está trabalhando para que você suba de cargo? Né? Então, é isso que a gente vai precisar trabalhar nessa questão do nosso projeto. Ó. Tudo que está sendo feito até hoje é muito capitalista. Nós estamos demonstrando só as coisas de interesse da faculdade e não interesse do cliente, não para satisfazer as necessidades e desejos do cliente. Tá? Então, segundo o que a gente ainda falou lá, gestores e diretores de escolas, isso aqui é do processo de gestão de marketing educacional, né? Gestores e diretores de escolas ainda não estão entendendo como pensam a nova geração, e isso a gente está muito atrasado na questão de Instagram, de Facebook, de meios de comunicação, tá? E continuam com um discurso muito sem sintonia com o seu público-alvo. Isso é real. Tá? Há pouco tempo atrás eu até falava, você quer atrair gente para a administração, fala que você não precisa ficar fazendo conta, muita conta. Né? Isso era um diferencial que você dava para o aluno lá, falou, não vou entrar em administração porque tem que fazer muita conta. Quando, na verdade, não é. Você tem uma ou duas matérias lá que você tem que fazer conta.
né? Situação muito agravada, principalmente nas instituições de ensino superior aí, que em vez de adotar uma comunicação que vende os resultados conquistados, que nem a gente estava comentando aí, Adriana, aí, ó, na questão dos alunos que se formaram e se deram bem no mercado, né? Então, em vez de apresentar a comunicação que vende resultados, né, na vinda pelos seus alunos, com estudo empreendido, ainda preferem focar no discurso institucional, ou seja, nota 4 no ENAD. Quem que vem para a faculdade porque você nota 4 no ENAD? Ninguém. Quem de vocês veio aqui, salvo engano, né, para a faculdade porque era nota alta no ENAD? Hoje, nota 4 no ENAD é uma das melhores do Brasil. Tá? Perde poucas que tem, perde porque você não tem uma biblioteca grande, adequada, nem teria como hoje, né? E apesar de que eu acho que biblioteca hoje não representa nada, com o poder que você tem de internet hoje, você não precisa disso, né? Então... Ô, Rogério, oi, pode porque, falar. na verdade, esses folhetos que tinha de propaganda da faculdade, eles colocavam o quê? Os rostinhos bonitos lá, só. Sim, sim. Não E tinha nada nunca apresentou resultado, nunca apresentou então, resultado. É verdade, professor, das isso eu meninas não vejo. bonitinha, magrinha, pra que isso? Ninguém Ó, fez isso. eu com meu corpinho, nunca fui chamada para tirar uma Nem fotinha, Adriana, entendeu, professor? ó, isso já Entendeu? foi pauta de reunião minha na época do Piotini. Eles tinham essa mentalidade, eu falava para eles, ó, não coloque, porque você precisa representar, por exemplo, você precisa ser a cara, você precisa vender a cara daquilo que está vindo, daquelas pessoas que estão vindo. Tá? Então, você precisa conversar, a sua foto precisa conversar com esse aluno que está vindo. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que faz lá é minha amiga, eu conheço ela, tal, não sei o quê, tal, sabe? Algumas coisas assim que fazem referência. Hoje em dia, eu não acho que seja tanto nessa questão de rostinho bonito, não. A gente já se alterou muito com relação a isso, da época do Piotini para cá, porque a gente conversava muito sobre isso. Coloca não só os bonito, coloca lá as pessoas que estão no mercado, tal, não sei o quê, mas nunca levaram muito em consideração. Acho que a gente tem que vir com um projeto semi-pronto, tem que vir com um projeto pronto para sugerir isso, tá? Sugerir Professor, esse tipo de coisa. Oi, pode falar. a opinião minha, eu acho que deveria ser uma foto da sala inteira que está se formando, do último ano, que não é o sétimo termo, oitavo termo, sei lá. O último ano está Não, se William. formando? Não, Você está William. enganado. Você está Não. enganado. Isso não representa nada. Isso não representa nada. Uma foto do geral não representa nada. Ó, eu penso da Ela não seguinte vem. maneira. Pega uma foto, por exemplo, minha, da Adriana, da Rose, do Osmar, do Venevaldo. Tá? Isso. Sabe por quê? Porque tem muitos da nossa idade que não vai para a faculdade por vergonha, porque vai ficar na sala com um monte de molequinho, com um monte dos 20 para cima, entendeu? Para mostrar que temos oportunidades. Eles elogiam a nossa sala? Porque nós, acima dos 40 aí, a gente não foi lá para brincar. E os jovenzinhos se vê obrigados a seguir a gente. Sim. E não seguiu. Você viu que os jovens mesmos não ficaram na sala. Não ficou. Os que... exatamente. Poliana, Bruna, essas pessoas não ficaram. Ninguém falta, ninguém nota boa, porque a gente puxou. É um orgulho, é um orgulho. E aí, William, tudo que você faz, viu, William? Tudo que você faz dentro de um projeto de marketing, ele precisa representar aquilo que... Ele precisa conversar com aquilo que você está querendo demonstrar. Tá? Então, existe um porquê, por exemplo, a Karine e a Adriana falaram aqui, existe um porquê de você colocar, por exemplo, pessoas de mais idade, porque você quer conversar com o público assim.
Se você coloca, por exemplo, uma foto simplesmente de quem está se formando, ninguém vai ficar procurando, se eu tenho alguém, aluno que é conhecido aqui e tal, não sei o quê. A gente precisa trabalhar algumas questões que podem dar resultado, tá? Que nem isso que vocês falaram. Para eu trazer aluno que tem um pouquinho mais de bagagem, experiência, que tem um pouquinho mais de idade, que é o pessoal do comércio, que é o pessoal da indústria, tal, eu preciso colocar pessoas que são do comércio, da indústria, que têm idade um pouco mais avançada, sim, porque aquilo vai representar aquilo que eu estou querendo representar, que eu estou querendo demonstrar. Só que eu também não posso esquecer de que existe um público que é certo também da faculdade, que é a molecada que está vindo lá do funk e tal, não sei o quê, e eu preciso conversar com eles também. Então, eu preciso ter uma situação que eu preciso resolver tudo isso, uma forma de eu resolver tudo isso no projeto de marketing. Oi, professor, mas eu já até consigo ver o marketing aí, né? Numa foto dos mais velhos e uma foto dos mais novos, tá? Velhos e aí não, coloca... Karina, experiente, pô. Tá, mais experientes, mais glamurosos. Então, assim, e coloca, assim, a faculdade sem preconceitos de idade. Vem comigo, entendeu, professor? Entendeu? Eu acho que é certo, mas eu acho que a comunicação ela tem que ser uma para um e uma para outro. Eu acho que ela tem que ser diferenciada. Ela precisa conversar com o público primeiro. Não funciona quando você quer conversar com todos os públicos ao mesmo tempo. Professor. Você entendeu? Aquela molecada, ela pode olhar, sua foto não vir, porque, não, a faculdade lá só tem pessoal mais velho, né? Que nem os mais novos saíram. Espera aí só um pouquinho. Ou você pode, por exemplo, ir ao contrário. A molecada fala, tem lá molecada, tal, não sei o quê, eu vou porque tem um pessoal bonitinho, tem um pessoal não sei o quê. Então, a gente precisa conversar com todo o público, né? E a gente precisa entender primeiro esse público para poder conversar com eles, tá? Ver o que é aquilo que eles querem, quais são as necessidades e desejos. O projeto de marketing sempre é pautado nisso, é tentar resolver as necessidades e desejos, tá? Fala, William. É que nem a faculdade, ela faz mais os panfletos, mas no final do ano, né? Para fazer a matrícula, para chamando. Justamente e isso no que a meio gente do quer ano mudar agora, não vejo eles fazendo isso ou faz também. Tipo assim, ao decorrer do ano. Que nem a Karine falou ali, ó. É feito só no final. Não faz nada, é feito só no final. Então, aí no meio do ano eles não fazem. E se fazer? Se não vira nada, ou como é que resolve isso? Tipo, puxando o pessoal. Não, o que a gente está tentando é justamente alterar isso, é fazer alguma coisa já. Você entendeu? Você já começar com esse projeto através das redes sociais. Redes sociais, você não vai estar falando com o aluno, vamos fazer o vestibular agora. Você não vai tocar em vestibular agora. Tá? Você vai tocar, sim, aonde que eu quero... É muito mais... Só para citar exemplo para vocês, tá? De como funcionam as grandes empresas, que nem a que o Osmar trabalhou. Por que você compra o sabão em pó Omo? Porque ele fica ali, no horário no horário nobre, falando assim, compra Omo, compra Omo, compra Omo. Vou abrir aqui o nosso Word aqui para abrir a lista de chamada, eu vou conversando com vocês aqui. Então, como é que ela funciona? Compra Omo, compra Omo. A hora que você vai lá no supermercado, dá a impressão de que você só enxerga a marca Omo. Por quê? Porque aquilo está na sua cabeça martelando o ano inteiro. Compra Omo, compra Omo, compra Omo, compra Omo. Tá? Como que funciona aqui? Você precisa conversar o ano inteiro com o cliente para que a hora que ele se decida pela compra, ele vai e faça a faculdade de Sestupi, faz a faculdade de Sestupi. Tá? Então, é assim que ele vai funcionar. Eu preciso começar a conversar já com esses alunos. Tá? Não sei o que está acontecendo aqui, que não está abrindo a minha lista de chamada aqui. É aquele ditado, professor, o que não é visto não é lembrado.
Se a faculdade Exatamente. ela passou Exatamente, a ser Venemar. lembrado, só no final do ano ela não vai conseguir buscar aquele aluno para vir para a faculdade, né? Às vezes consegue uma pequena parte. Às vezes você perde um monte de clientes para Dracena, às vezes perde para a FAI, às vezes perde para outro. Correto. Você entendeu? É assim que funciona. Toda a parte estrutural de propaganda, de marketing é feita em cima disso. Olha, eu preciso oferecer aquilo que é a necessidade e desejo do consumidor na hora, né, e local certo. Isso é primordial, é na hora e local certo. Na hora que eu me decidir pela compra, eu preciso estar na cabeça do consumidor que eu existo. Senão, ele vai pegar o primeiro que aparecer ali, que for do interesse dele. Né? Galera, não tá abrindo aqui a parte a coisa aqui da chamada. Essa frequência aí é do terceiro ano, né? Mas eu coloquei para abrir aqui, ele está travado. Ó. Ele não vai nem para frente nem para trás. Não apareceu aqui, está travado. Deixa eu ver se eu consigo abrir em outra página aqui. Mas eu acho que o Word travou. Mas beleza, depois eu vejo aqui através da lista de chamada aqui, ele fica gravado para mim. Então eu dou em cima disso aí. Acho que só faltou hoje, se eu não me engano, a Grazi. Grazi não está aí, né? Você entrou aí depois. Eu acho que foi só a Grazi. Mas beleza, depois eu passo aqui, tranquilo. Tá? Então a gente volta a falar sobre isso, pessoal. Eu passo o restante dessa aula aqui na próxima semana. E aí já trago o projeto para vocês para a gente começar a trabalhar isso. Tá? Então, se alguém tiver alguma sugestão, tal, eu vou estar formando isso essa semana. Então, se alguém tiver alguma sugestão, me manda lá, tal, porque é muito legal. Essa conversa que a gente teve hoje me abriu muito campo, muita visão que eu não tinha, tal, para a gente poder estar conversando com elas. Beleza? Beleza, professor. Agora vai ter... Beleza, professor. Mas eu vejo aqui, não vou segurar vocês mais não. Tá bom? Deixa eu só falar um negocinho, professor, antes que o senhor desliga. Boa noite. Boa noite. A faculdade poderia ganhar referente a essas vagas de emprego, igual a agência Indracena. A agência Indracena, ela fica com 3 meses, uma porcentagem do salário daquela pessoa que ele colocou na empresa, né? Uma pequena porcentagem. Não sei se seria o ideal, porque aí, por exemplo, eu começo a explorar o aluno que está saindo, né, da faculdade. Né? Mas essa é a graça. Ético, né? Essa é a graça. Eu te dou emprego, você me dá uma... Isso, né? Ué, eu procurei um emprego para você, você me dá uns 3 meses de coisinha, ué? Né? Isso chama gratidão, professor. É gratidão. É igual vender carro, cara. Isso, é igual vender carro. É igual meu marido faz. Meu marido tem um contato. Isso, tem uma comissão. Quer dizer, o rapaz que vende moto na Honda ganha uma comissãozinha para fazer o documento com ele. Ué, chama gratidão isso aí. Entendeu? Mas eu não varia para a instituição, não. Como a gente trata com muita gente, Karina, por exemplo, 90% pode ser que entenda isso, né? Aí 10% lá que sai falando, paguei 4 anos de faculdade, aí agora paguei mais 3 meses do meu salário. Isso não pega bem com a instituição. Isso é verdade, não parei para pensar nessa parte. Mas nem todos têm gratidão, né, professor? Tem isso também. Sim. Eu teria, eu faria questão de uma porcentagem do meu salário, porque, poxa, foi o que me ajudou. 3 meses, o que é 3 meses? Se eu posso ficar lá 1 ano, 2, entendeu? Ou mais. Então, vai de cabeça, né, professor? É verdade, o senhor tem razão. Poderia pensar nesse projeto, talvez de uma forma diferente, mas não... Olha aí, ó a agência aí em Tupi Paulista surgindo. Exato, mas por que não? Verdade. Por que não? Verdade. Né? Dracena andou, o cara tá bem.
Isso. Entendeu? Emprega a gente. Foi o que deu palestra pra gente por que ano não? passado, né, professor? Eu tenho o contato dele, eu vejo as Estamos. vagas de emprego pelo Whats. É super legal. Uhum. Então tá, professor, eu falei pra caramba hoje. Obrigada, boa noite. Mas a aula, você vê como a aula foi gostosa hoje, né? De Verdade. bate-papo. A aula foi legal. Foi mesmo. Desenrolou bem. Professor, outra Obrigado. coisa, hein? São Paulo e Palmeiras amanhã, viu? Você tá convidado a assistir. Esse Douglas. Tchau, professor. Bom final de Falou, semana. boa noite. Tchau, tchau. Boa Bom noite, final de Douglas. semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Valeu.